Maitei, Anguirunguera, Baixa Papimé, Baixa Papeicô, espero que todos estejam bem. Vamos ver aqui mais uma aula de Guarani. Para quem não me conhece, ainda me chamo Júlio Alfonso. Hoje nós vamos falar um pouco, conversar um pouco, vamos ver o que significa esta palavra que está aqui na tela. Ela já está aqui escrita e vamos ver o significado dela. Esta palavra é muito usual no nosso dia a dia em Guarani. Inclusive aqui eu vou corrigir que está errada essa parte aqui. Apesar de que como está no... Deu para corrigir sim. É que está aqui no teclado Guarani, então às vezes não dá para corrigir. Então vamos ver o que significa Hae Imbae Pora. Hae Imbae Pora. Antes de traduzirmos, a gente vai aqui experimentar todas estas frases, ou seja, todas essas palavras que estão aqui na frase, e vamos ver o que significam. Primeiro vamos pelo porã. Porã, vou colocar aqui porã. Opa, como está no teclado Guarani, mudou a forma de escrever. Porã, assim. O que é porã? Porã, ele tem vários significados, que pode ser, vou colocar aqui embaixo, os significados de porã. Pode ser bem, bom, útil, agradável, assim, agradável, e por aí vai. Tem vários significados. Bonito, pode ser também bonito, pode ser lindo. Por que eu estou trazendo este tipo de conteúdo agora? Para que possamos assim mergulhar mais um pouco no aprendizado. Vou deixar aqui de baixo, porã, assim, para que possamos mergulhar mais sobre o aprendizado. Como o porã está aqui no final, eu vou colocando aqui. Então nós já sabemos que porã quer dizer toda esta frase aqui: agradável, útil, bom, bem, bonito, lindo, boa qualidade. Então vai depender muito do contexto do que estamos falando. Agora nós vamos ver o que é Mbae. Vou colocar aqui Mbae do lado. Mbae. Assim, opa. Vou deixar um pouquinho menor só para que possamos fazer essa tradução correta aqui. Estas aulas, sinceramente, elas, como posso dizer para vocês, ela vai ficar assim muito sem edição, porque a gente está aprendendo aqui de uma forma prática agora. Mbae. Então vamos lá, o que significa Mbae? Porã é isto aqui, eu vou deixar aqui. Embaixo de Mbae eu vou copiar outra. Inclusive eu vou dar uma ajeitada nisso aqui. Deixa eu só corrigir aqui certinho. Vamos ver se cabe tudo aqui. Oh, acho que cabe tudo sim. Então vou reorganizar tudo aqui só para termos bem organizadinho. E agora aqui a gente vai entender como fazer uma tradução correta das palavras, compreendendo as palavras, como traduzir e como colocá-las em sequência. Se você está gostando deste conteúdo, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, nos ajude para que o canal cresça mais e mais. Vamos ver então o que é Mbae. Mbae é que coisa. Que é coisa. Mbae seria isto. Que é coisa. Vou deixar assim. Mbae seria isto. Aí nós temos uma letra antes do Mbae, que é a letra I. Esta letra I. Vou até deixar ela um pouquinho maior assim. Tudo para que possamos fazer a nossa tradução correta. Então o que seria I? Este I é a marca da terceira pessoa. Marca terceira. Vou deixar assim, terceira pessoa. Marca terceira pessoa. E agora nós temos aqui a primeira frase, que é Hae. Hae. Opa, como está no teclado Guarani, ainda não estou acostumado. Hae, porque muda tudo de lugar.
as letras, os acentos e tudo mais, mas eu consegui achar todos e o teclado em Guarani ajuda muito. Você pode, inclusive, se estiver no computador, entrar no Windows, instalar o teclado em Guarani e depois aprender. Numa aula específica, vou ensinar como digitar tudo em Guarani. E aqui nós temos o Raê, que é o pronome pessoal, o pronome da terceira pessoa. Pronome terceira pessoa no singular. Então, para deduzirmos, o que eu quis dizer aqui? Raê, ele, seria ele ou ela. Eu vou colocar aqui, inclusive, ele, ela. Ele, ela. Assim, ele, ela. Raê, imbaê, porã. O que será que eu estou dizendo? Será que vocês conseguem estudar e fazer essa tradução? Colocar algo? O que realmente esta frase quer dizer? Então vamos interpretar. Raê, ele ou ela, e a marca da terceira pessoa. Então quando eu vou me referir a ele, este i é para conjugar. Deixa eu até colocar aqui. Marca da terceira pessoa ou para conjugar. Para conjugar. Vou colocar aqui terceira pessoa. 3 pessoas, assim. Vocês vão entender do que a gente está falando. Então, esta i é para conjugar em terceira pessoa. Este imbaê também pode ser algo. Algo e pode ser também ser. Ser. Isso vai depender muito do contexto que estamos falando. Fica confuso, mas vamos entender aqui a tradução. Como que nós traduziríamos através de várias palavrinhas que eu passei para vocês aqui no canal. Raê, ele ou ela, e para conjugar a terceira pessoa. Então, o que seria porã neste caso? Se eu estou falando de alguém, qual que seria mais... Como que eu posso dizer assim? Qual que seria mais correto falar para alguém? Porque estou falando de alguém. Ele ou ela e esse porã seria, neste caso, qual se encaixaria melhor? Útil, agradável, bonito, bom, bem. Então o que eu posso dizer? Raê imbaê porã, ele é uma coisa boa, ou ele é uma coisa útil, ou ele é algo útil, seria a tradução literal. E o que a gente pensa quando falamos que ele é algo bom, algo útil? Então ele ou ela. Deixa eu colocar aqui no teclado português só para acabar de traduzir. Ele ou ela é uma boa pessoa. Isso seria a dedução da tradução desta frase Raê imbaê porã. Vocês viram como se faz a tradução e aqui vocês têm todo o significado das palavras que, por exemplo, podemos usar inclusive em outro exemplo. Deixa eu voltar aqui. Vou copiar aqui e fazer um outro exemplo. Eu vou puxar aqui rapidinho, fazer a cópia, vai estar tudo ao vivo isso aqui. Deixa eu pensar numa frase que eu vou colocar aqui. Assim. Vou só mudar aqui para o dicionário, ou seja, para o teclado Guarani. Então vou colocar Raê caneon raoguapu. Bom, vou colocar esta frase para que possamos também entender o que quer dizer. Raê caneon raoguapu. Mas antes de fazermos toda essa tradução, tudo mais aqui, eu vou pedir para vocês comentarem o que vocês estão achando desse tipo de aula. Quero agradecer muito as pessoas, vocês que estão contribuindo aqui com o canal, nos ajudando através do Pix. Muito obrigado a todos vocês que usam do seu tempo, do seu valor, do seu suor, que vocês trabalham e nos ajudam. Deus abençoe muito e que multiplique bastante a ajuda de vocês nos ajudando, porque realmente eu faço isso com muito amor e fico muito feliz quando recebo essas gratificações. Vamos ver aqui então o que significa Raê caneon. Neste caso, caneon, deixa eu colocar aqui o pulsor, caneon. Vou colocar aqui Ra também do lado. Só deixa eu regular tudo certinho aqui.
Aula ao vivo é assim, tá, gente? Vamos também traduzir esta aqui e encerramos a nossa aula. O guapu. Também tenho que separar este o daqui, porque aqui nós já temos duas coisas que eu tenho que explicar aqui para vocês. O. Muito bem. Agora vamos entender aqui. Deixa eu só organizar melhor aqui. O que quis dizer aqui? Primeiramente vamos ver sobre guapu. O que é guapu? Guapu é sentar. Sentar. Verbo sentar. Guapu. Aí vamos ver o que é caneon. Caneon também é uma palavra. Aí eu não sei se é um verbo ou não. Vou colocar aqui cansado. Caneon é cansado. Cansar-se. Cansado. Cansar. Seria cansar. Caneon, cansar. Vou colocar aqui cansar. Para ser melhor. Cansar. E a marca da terceira pessoa, ele, ela. Aqui este ha é a conjunção e. O é a marca também da terceira pessoa. Então, simplesmente eu vou copiar este espacinho para cá. Agora então vamos compreender o que nós fazemos aqui, o que nós escrevemos dentro dessa... Que frase nós queremos transmitir através desta palavra aqui que acabamos de escrever. Hae kaneon haoguapu. Hae e kaneon haoguapu. Hae e kaneon haoguapu. Então vamos lá. Hae e kaneon haoguapu. Tem que ser assim, separado as sílabas das palavras, ok? A gente sempre coloca tracinhos quando vai fazer as separações de sílabas. Neste caso, como eu estou separando palavra por palavra, não precisa dos tracinhos para separar as sílabas. Aqui já está a tradução toda, então hae, ele, ela, e a marca da terceira pessoa, kaneon. Kaneon e kaneon. Haoguapu, aqui está fácil de entender. Hae, ele, ela, e é a marca da terceira pessoa para conjugar esta palavra aqui, que agora não me lembro bem se é verbo ou não. Então, ele está cansado, seria hae kaneon, ele se cansou ou ele cansou-se. Hae oguapu, o é a marca da terceira pessoa e sentou-se, e ele se sentou. No caso a gente usa duas vezes a marca da pessoa, da terceira pessoa, porque usamos o i para kaneon e o para guapu, que é a conjugação da terceira pessoa. Ele senta seria hae oguapu, e ele se senta. Então a tradução dessa frase seria: ele se cansa e senta. Ou ele se cansou e sentou-se. Aqui no caso não teve o tracinho porque está sentou-se. Vou colocar sem o tracinho aqui só para... Porque como eu estou no teclado... Ou seja, vou mudar aqui para o teclado português. Vai. Não custa nada fazer direitinho. Então, a última frase que temos já para encerrar o nosso vídeo é essa. Ele se cansa e se senta, ou senta. Ele se cansou e sentou-se. Neste caso, esta última frase aqui traduzida vai depender do contexto que estamos falando. Se estamos falando no passado ou no presente. Aqui então tem que anteceder algo da narração, da narrativa, para encaixar esta frase. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem aprender mais a fundo, não esqueçam de pedir para mim nos comentários como eu posso explicar se esta aula ficou esclarecedora ou não. E se vocês gostaram, deixem seus likes, seus comentários. A gente já está alcançando 11 mil inscritos e eu estou muito feliz. E quero reforçar mais uma vez para nos patrocinar, nos ajudar no Pix. E assim vamos criar mais e mais aulas bem bacanas aqui para o nosso canal. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. E a gente se vê no próximo vídeo. Ha, Yadioexá PV.